Capítulo 7. Os mistérios da jovem. Disse que nasceu entre as serras e os ventos agrestes da Lusitânia, onde as pedras conhecem o silêncio dos mortos e os rios guardam segredos antigos como o próprio tempo. Viriato, pastor antes de guerreiro, homem antes de mito, ergueu-se como chama contra o peso de Roma. Não veio de palácios nem de linhagens, mas da terra árida, das mãos calejadas e dos olhos que sabiam decifrar o horizonte. Quando os romanos queimaram aldeias e tomaram filhos como espólio, Viriato escolheu a montanha e a lança. Dizia-se que conhecia cada trilha oculta, cada sombra da floresta, e que sua voz podia unir tribos dispersas como se fosse o próprio eco da pátria. Durante anos, os generais romanos aprenderam a temê-lo. Era rápido como o raio, feroz como o javali ferido, justo como o inverno que não poupa ninguém. Cercou legiões, venceu exércitos, iludiu cercos. Para Roma, era um fantasma indomável. Para seu povo, era esperança feita carne. Mas Roma não esquece nem perdoa, e não combate apenas com espadas. Compraram os seus 3 companheiros, corrompidos pelo ouro e pelo medo. Deslizaram punhais traiçoeiros enquanto ele dormia. O herói caiu não em batalha, mas pela perfídia dos que o chamavam de irmão. Seu corpo foi entregue às montanhas, sua memória ao vento. Mas há quem diga que Viriato nunca morreu, que sua fúria ainda ressoa entre os carvalhos antigos, e que todo homem livre carrega um pouco de sua voz. O céu ardia em tons de laranja e vinho quando a estrada de terra se estendia diante da carroça. O entardecer caía preguiçoso, embalando o ranger das rodas e o tilintar discreto das rédeas. Ezra conduzia as rédeas com firmeza, os olhos atentos ao caminho adiante. Sesto recostava-se na lateral, de olhar distante, como se escutasse ainda os ecos daquela história. A jovem, entre eles, mantinha o silêncio dos que observam, mas seus olhos brilhavam talvez pelo nome de Viriato, talvez pelo modo como a luz dourada desenhava sombras nos campos que passavam. O silêncio pairava sobre a carroça, enquanto as últimas palavras de Ezra, sobre Viriato, ainda ecoavam no pensamento de cada um. O chiar das rodas nos pedregulhos da estrada era o único som a preencher o entardecer. Então, a jovem falou, com uma voz suave, mas firme. Parece que todos sofrerão a tirania de Roma algum dia, e de alguma forma. Ezra e Sesto se entreolharam, surpresos. O velho arqueou as sobrancelhas, curioso, e voltou-se para ela. Você fala como quem sabe disso. Qual é o seu nome, menina? Enora respondeu, fitando o horizonte como se procurasse algo além das montanhas. E de onde veio? O que fazia sozinha naquela floresta? Onde está sua família? Ela respirou fundo antes de responder, as palavras saindo lentas, mas cheias de uma dor contida. Meus pais foram capturados na Bretanha, enquanto minha mãe ainda me carregava no ventre. Eram de Gales, ambos. Foram levados para Roma e vendidos como escravos. Eu nasci no momento em que minha mãe era comprada. Como se minha vida já começasse em trânsito, sem raízes. Ezra baixou os olhos, pensativo. Sesto apertou levemente as rédeas do cavalo, como se controlasse algo mais que o animal. Vivemos numa fazenda, à sombra do Vesúvio, continuou ela. Era um lugar de servidão, mas havia certa paz ali. Alguns meses atrás, a fazenda foi atacada por saqueadores. Todos foram mortos, inclusive minha mãe. Fez uma breve pausa, e então prosseguiu, mais baixa. Meu pai conseguiu fugir comigo. Estava ferido, mas me levou. Disse que tentaria nos levar de volta ao nosso país, mesmo que a pé, mesmo que fosse preciso cruzar o mundo. Era um bom guerreiro. Matou todos os que nos atacaram na estrada, mas levou uma lâmina nas costelas. Tossiu sangue por 2 dias antes de cair de febre e morrer. O silêncio voltou, mas agora era mais pesado. O céu tingia-se de laranja e púrpura. Eu pretendia seguir sozinha, continuar o caminho dele. Mas naquela manhã, a floresta me provou que há coisas ainda piores do que homens cruéis. Ela se calou. A lembrança da serpente ainda pairava na memória dos 3. Ezra soltou um suspiro e olhou para Sesto, que fitava a estrada com os olhos endurecidos. Nenhum deles sabia ao certo o que o destino traria, mas agora eram 3. E o mundo parecia ainda mais vasto. A jovem ergue os olhos para Sesto, a luz dourada do entardecer, refletindo-se em seu rosto marcado pela exaustão e pela dor contida. E quanto ao matador de demônios?
Perguntou com um leve sorriso de canto de boca. Não diz nada? Sexto a encarou por um instante, seus olhos fixos nos dela, como se buscasse ali algo além das palavras. Como estão seus ferimentos? Perguntou, com uma suavidade que destoava de sua aparência austera. Ela desviou o olhar por um segundo, como se ponderasse a resposta, depois voltou a encará-lo. O braço ainda queima, e a perna, é como se estivesse carregando pedra no osso. Mas está limpo, sem inchaço nem pus. Ezra cuidou de mim, limpou com um vinho que cheirava a cinzas e folhas queimadas. Depois untou tudo com uma pasta escura. Ardeu, mas funcionou. Fez uma pausa breve e acrescentou com sinceridade. Ele tem mãos de guerreiro, mas dedos de mãe. Ezra soltou um som que era entre um riso abafado e um resmungo satisfeito. Fico feliz que reconheça, disse, ajeitando a bolsa de ervas. Mas reconhecimento não cura ninguém. Quero que siga tudo o que recomendei. Tome as ervas na hora certa, mesmo que amargas. E não force o corpo antes do tempo, ou terei de amarrar você à carroça como se fosse carga. Ela arqueou uma sobrancelha, desafiadora. Quero ver tentar. Ezra revirou os olhos, sorrindo de leve. Sexto observou a troca com a sombra de um sorriso também, mas logo seus olhos se ergueram para o céu. As nuvens começavam a perder o último brilho do dia, e o azul escuro avançava com pressa. Está escurecendo, disse ele. Precisamos achar um lugar seguro antes que a noite nos alcance. Está escurecendo, disse ele. Precisamos achar um lugar seguro antes que a noite nos alcance. Pouco depois, avistaram uma formação rochosa próximo da trilha, pedras altas, inclinadas umas contra as outras, formando uma espécie de abrigo natural, ideal para se proteger do vento e, com sorte, esconder-se dos olhos errantes da noite. Ezra ajudou Enor a descer da carroça, e Sexto verificou a área, atento a rastros e sinais. Nada, apenas pegadas deles mesmos, e o cheiro de terra, úmida e folhas esmagadas. Reuniram alguns galhos secos e acenderam uma pequena fogueira, discreta, protegida pelas pedras. Dividiram um pouco de pão endurecido e queijo velho. Era pouco, mas aquecia o estômago. A noite desceu silenciosa, cobrindo a floresta e os corpos cansados. Um a um, cederam ao cansaço. Ezra dormiu primeiro, encostado à pedra com os braços cruzados, e o capuz sobre os olhos. Enor acomodou-se perto do fogo, com a capa de Sexto cobrindo-lhe as pernas. Sexto, de pé por algum tempo ainda, vigiava o escuro com olhos atentos, como se o mundo ao redor fosse um campo de batalha ainda não anunciado. Por fim, quando as chamas viraram brasas, ele também se sentou, e o silêncio da noite os envolveu como um véu, entrecortado apenas pelo som distante dos grilos, e pelo peso das histórias que cada um carregava. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado!